Olá! Nessa série de vídeos nós estamos tratando do atendimento odontológico ao paciente com alguma necessidade específica. Nós estamos falando das demandas, das precauções, dos cuidados, dos critérios que precisa de ser tomado, né, para um bom atendimento, um atendimento seguro, um atendimento confortável. Os protocolos, né, a maneira correta de se abordar cada tipo de necessidade específica. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o mal de Parkinson. São informações fundamentais para o dentista que vai executar os procedimentos, mas também fundamentais para o responsável. Os responsáveis, eles precisam de saber que o Parkinson é uma doença de evolução e que as coisas vão complicando com o tempo e antecipadamente a gente precisa de resolver. Então, falando então do Parkinson, é uma doença degenerativa, progressiva e incurável. O paciente se caracteriza por um tremor em repouso, caracteriza também por uma rigidez da musculatura. A fala também fica bem alterada. O tratamento para essa doença é só controlar os sintomas, mas esse controle não evita a progressão da doença. As questões odontológicas, aspectos odontológicos, né? A palavra é prevenir, adequar a saúde bucal, prevendo a evolução da doença. O paciente, num estágio mais evoluído, ele treme tanto que o atendimento odontológico fica muito difícil. Então, quando o tremor, né, ele é bem inicial e bem tranquilo, dá para você fazer os procedimentos de uma forma bem tranquila. Mas, a partir do tempo que vai passando, essa dificuldade, ela chega a um ponto de você não conseguir fazer, de tanto que o paciente treme. Então, a preocupação é a preocupação com a manutenção da saúde bucal. Isso o quanto antes que a doença evolua. À medida que ela for evoluindo, tudo vai ficando mais difícil, chega a um ponto de não ser possível as intervenções. Essas informações, elas precisam de ser passadas para a família e para os cuidadores. O pessoal precisa de saber, nós temos que resolver todas essas questões o quanto antes. É preciso então fazer no início essa pesquisa, né, minuciosa das peculiaridades daquele mal de Parkinson, daquele paciente, como é que é a saúde sistêmica desse paciente, como é que esse paciente, se ele tem outras comorbidades, como é que aquele mal de Parkinson, que estágio que ele está afetando, como é que isso está afetando um outro, entendeu? Não, é um mal de Parkinson tranquilo, que está inicial, a gente pode fazer então qualquer procedimento que a gente quiser. Não, esse mal de Parkinson já está bem evoluído, então a gente já devia ter feito os procedimentos que a gente queria fazer em outras fases. Então, esse gerenciamento desse risco vai te dar um procedimento mais seguro. Então, a primeira pergunta é: qual fase o paciente está? Às vezes pelo telefone mesmo fala, meu pai tem mal de Parkinson. Eu falo assim, há quanto tempo ele tem esse mal de Parkinson? Qual fase mais ou menos ele está? Né? Porque dependendo da fase que ele tiver, é o procedimento normal. Uma anamnese então, um exame físico, para você poder elaborar o seu plano de tratamento com toda a administração dos riscos. Sempre priorizando, sempre dando valor, sempre informando todo mundo sobre a necessidade da prevenção diária e prevenção periódica. Enquanto for possível, né, o paciente você atende no consultório. Depois você só vai atender ele na casa dele, na instituição ou então no hospital. Mas, enquanto for possível atender no consultório, você tem que ter um consultório com uma acessibilidade muito boa, porque a locomoção do paciente com mal de Parkinson, ela é comprometida. Então, não pode ter degrau. Se possível, apoio de mão, né? Eles andam com certa dificuldade, certa lentidão, mas dá para atender no consultório nas fases iniciais perfeitamente. Esse tremor sendo progressivo, né, cada vez maior,
Nas fases finais, principalmente quando você estiver fazendo atendimento domiciliar, é interessante você usar algum tipo de bloqueio, algum tipo de contenção, algum tipo de amarra. É claro que isso tudo devidamente autorizado, né? Você não vai fazer isso sem autorização, vai amarrar o paciente sem autorização dele próprio, dos responsáveis. E um aspecto muito interessante no Mal-de-Parkinson é que você tem que trabalhar o emocional dele, a autoestima. Porque diferentemente do Alzheimer, o cognitivo desses pacientes ele fica preservado. Então ele sofre. A autoestima dele vai lá embaixo, porque ele vê que ele não consegue, ele não serve para mais nada, simplesmente porque ele treme. Ele sabe fazer muita coisa, ele é um advogado, ele é um médico, entendeu? Mas ele não serve para mais nada, porque ele treme. Então é uma doença sobre esse aspecto muito triste, né? Por causa disso. Existem alguns estudos, né, que estão dando algum tipo de esperança, né, dessa cura, mas nada definitivo ainda. Então nessa hora, trabalhando autoestima, né, trabalhando emocional, é importante a gente cuidar do ser humano. Ele ainda quer saúde, ele ainda quer estética. Diferente do Alzheimer, que você pode tirar as próteses e ele nem está sabendo. Esse não, esse ele ainda quer estética. Se nesse tipo de paciente você tira a prótese dele, aí que ele acaba com, esteticamente ele fica ruim, aí que se acaba com o emocional, se acaba com a autoestima dele totalmente. Então, resumindo, o atendimento ao mal de Parkinson é um atendimento difícil nas fases finais. Chega a ser dificílimo. E o risco muito pequeno, o risco por conta do mal de Parkinson, um risco de intercorrência nos procedimentos é muito pequeno, pode atender de forma tranquila, a menos que ele tenha outras complicações, outras comorbidades. Bom, então quando o paciente ele recebe essas informações de que ele tem mal de Parkinson, né, quando a família, né, é realmente muito triste. E é passado a ele várias informações, né, sobre o que fazer, como é que faz, o que tem, quais são as limitações, o que vai acontecer, né, os aspectos da saúde sistêmica o médico passa para ele. Mas sobre a saúde bucal, sobre essa importância, sobre essa questão da evolução da doença e da dificuldade de se atender, dessa importância do preparar, da adequação atual do paciente hoje, a gente precisa de adequar o paciente hoje para que futuramente ele tenha conforto, porque futuramente não vou conseguir fazer um preparo cavitário, por exemplo. Sempre informando, sempre dando valor nessas informações à prevenção. Prevenção diária, manutenção diária, muitas vezes o paciente consegue fazer isso por um tempo, no final ele já não consegue. As manutenções diárias, né, de escovação de fio dental e a importância da prevenção periódica, das visitas periódicas que o paciente tem que ser submetido em torno de 3 em 3, 6 em 6 meses, ou no consultório ou em ambiente domiciliar. Hoje então nós passamos as informações aqui do atendimento odontológico ao paciente com mal de Parkinson.